Comandos elétricos é lógica, é pura lógica de contato. Sabendo interpretar cada contato, cada funcionamento de componente, você consegue montar qualquer circuito. E eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala galera do Curso-Circuito, beleza? É Diego aqui e hoje a gente está com um projeto aqui, a gente vai fazer a leitura e interpretação desse projeto, depois a gente vai colocar para simular e eu vou te mostrar exatamente como cada componente funciona dentro do circuito para você entender toda a lógica e você conseguir montar qualquer projeto do zero. Vamos lá. A gente vai analisar aqui, eu tenho duas partidas diretas, tá? Quando eu utilizo uma partida direta, como eu vou identificar uma partida direta? Bom, a partir do momento que eu aciono um motor com apenas um contator, eu tenho uma partida direta, independente da tensão de trabalho, certo? Tem muita gente que confunde. Ah, a partida direta é só 220, a partida direta é só 380. Não, tá? Eu só tenho um contator fazendo a conexão desse motor, eu tenho uma partida direta. Beleza? Então, a gente vai seguir aqui com essa linha de raciocínio para a gente entender cada ponto aqui. Lembrando sempre, tá? Nomenclatura correta. A gente ir entendendo a parte de nomenclatura, simbologia, para a gente, quando pegar um projeto industrial, a gente saber como a gente vai ler e interpretar de uma maneira correta. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem os nossos disjuntores, tá? Vai fazer a alimentação de força do nosso comando. Contator K1 e K2, relé térmico F1 e F2 dos nossos motores M1 e M2, beleza? Então aqui a gente já tem o nosso circuito de força todo montado com a nossa partida. São duas partidas diretas. Agora vem a parte que a gente vai precisar estudar, tá? Que é a parte lógica. Para isso, eu tenho que entender sim o funcionamento de cada componente, tá? Então, é bom entender como o contador funciona, como um relé térmico funciona, como um temporizador funciona. Sim, porque partindo desse ponto de funcionamento de componente, eu consigo fazer qualquer tipo de projeto. Eu necessito apenas ter a ideia e assim, trabalhando junto com a lógica de contatos, eu consigo fazer qualquer tipo de projeto. Beleza? Então, vamos olhar aqui. Então, a gente tem duas partidas diretas. A gente vai analisar agora a parte do comando funcional para a gente entender o passo a passo aqui desse sistema. Logo de cara eu tenho o nosso disjuntor de comando, certo? Eu tenho o F1 e F2, são os dois relé térmicos, e o botoeira 0, que é a botoeira desliga, tá? Então aqui eu tenho um sistema de acionamento, de fazer a alimentação principal, e eu tenho também os caras que vão retirar do sistema, certo? Tanto os térmicos quanto o botão desliga. Ah, Diego, eu tenho duas partidas diretas, só tenho um botão desliga. Calma, pequeno gafanhoto. Vamos analisar com calma para você entender o funcionamento desse projeto. Essa é a ideia dessa aula. Você entender o funcionamento do projeto sem mesmo que ele esteja ligado, para você entender o porquê ele funciona daquela maneira, para você conseguir fazer qualquer tipo de alteração. Vamos lá. Então eu tenho S1, que é a nossa botoeira de pulso para ligar, tá? K1. Então aqui eu já tenho um selo, beleza? Então o selo nada mais representa que eu vou selar o circuito, tá? E esse cara aqui eu tenho um contato fechado de DT2, que é um segundo temporizador, tá? Então se eu tenho um contato fechado, o que eu consigo entender de um temporizador? Certo? Pela simbologia dele aqui, ele é um on delay, ou seja, quando ele contar o tempo, ele vai abrir esse cara, vai fazer o desligamento. Só que embaixo eu tenho K1, que é a minha primeira partida direta, e em paralelo eu tenho um DT1, não é DT2, correto? Então eu tenho o funcionamento de um temporizador em paralelo com a contatora principal e o desligamento por um outro temporizador, certo? Até aí a gente tem a nossa primeira sequência do nosso acionamento. Quando a gente parte aqui para o lado, tá? Essa partezinha aqui, eu tenho a segunda sequência. Por que a segunda sequência, Diego? Porque o contato aberto de DT1, que está em paralelo com K1, ele está aqui acionando K2. Então já consigo entender que para K2 funcionar, eu dependo de K1 entrar, porque em paralelo tem o DT1, certo? Então eu dependo que K1 entre, obviamente vai acionar DT1 por estar em paralelo ao acionamento, vai contar o tempo e vai alimentar K2. Da mesma forma que K2 também tem um contato de selo, tá? Ou seja, ele vai selar o circuito mesmo após a saída de DT1, tá? Agora, Diego, vai sair DT1? Vai. Por quê? Eu tenho DT2 aqui em contato fechado. Quando esse cara terminar de contar o tempo, vai desligar.
E DT2 está acionado em paralelo com K2. Ou seja, o funcionamento inicial é: aciono K1, alimento DT1, conto o tempo, alimento K2, conto o tempo de DT2, abre o circuito de K1 e, obviamente, faz o desligamento de DT1, abrindo o circuito, mas mantendo K2 ligado. Certo? O funcionamento é esse. Diego, e essas iluminações? Bom, simples. Eu tenho um contato fechado, um contato aberto. Um contato fechado, um contato aberto. Beleza? Vamos seguir primeiro por isso aqui, tá? Esses carinhas aqui, que é literalmente as sequências, tá? Das contatoras principais de cada motor. K1, eu tenho um contato fechado. O que representa esse contato fechado de K1? É o nosso chamado PPP, tá? Pronto para a partida. Ou seja, eu indico para o meu sistema que toda a parte de desligamento, no caso, tanto o disjuntor de comando quanto o relé térmico, eles estão dando condições para o meu trabalho. Se tivesse qualquer outro tipo de impedimento, eu não conseguiria. Afinal, eu não ia ter tensão de trabalho, tá? Para poder fazer a alimentação dessa lâmpada. Ou seja, a minha indicação de pronto para a partida não iria existir, correto? Da mesma forma que se eu não tenho alimentação aqui na minha lâmpada e é o mesmo cabo, tá? Eu também não tenho alimentação para dar partida. Só que é uma indicação para o meu sistema visual que eu não tenho alimentação, no caso aqui, para dar partida no meu motor. Então, o PPP, tá? Essa primeira alimentação não estaria acionada. Em paralelo, tá? Do ladinho aqui, eu tenho o contato aberto de K1, que nada mais é que indicando para o meu sistema que ele está em operação já. Eu liguei, ele estava ligado, certo? Eu apertei o botão, ele está lá em funcionamento. Então eu tenho duas sinalizações aqui. O pronto para a partida, ele está já energizado, o sistema todo fechado. É só apertar o botão que ele vai ligar. Ele já está pronto, tá? O sistema não contém erros, beleza? E o contato aberto significa que ele está em funcionamento. Tá? Então essa parte visual também, em funcionamento, ele é muito importante. Afinal, eu posso estar com a lâmpada ligada e o motor não está funcionando. Ué, Diego, como? Bom, o contator, os contatos dele vai estar funcionando, correto? Mas digamos que os contatos de força, somente os contatos auxiliares ali estão funcionando corretamente, os contatos de força não, tá? Ou então o meu disjuntor principal está desligado, ou então a minha caixa de ligação não está fechada. Beleza, o meu sistema de comando, tá? Ele está em funcionamento. Minha lâmpada está ligada de K1 aqui aberto aqui, fechou, alimentou H2. Só que meu motor não está funcionando, certo? Então pode ser seccionadora desligada, disjuntor principal desligado, isso se eu não tiver um contato auxiliar para fazer alimentação de comando, entendeu? Então assim, é bom porque eu consigo identificar qualquer tipo de falha apenas com o visual, tá? Eu já consigo ter ali um norte para fazer que fique mais fácil ainda essa análise. Seguindo aqui eu tenho K2, tá? Tanto contato fechado quanto contato aberto, que é exatamente o meu pronto para partida e o meu motor em funcionamento. Quando partimos aqui, tá? Para F1 e F2, temos contatos abertos, tá? Dos relés térmicos, que vai significar, tá? Que ele está ali sob corrente e teve uma falha, beleza? E obviamente o relé térmico atuou e fechou o contato, fazendo a alimentação da nossa sinalização. Agora a gente vai simular para ver esse funcionamento. Vou dar o play aqui, beleza? Ligando aqui os nossos disjuntores e agora nosso disjuntor de comando. E aqui eu já tenho a alimentação aqui, ó, do meu PPP, beleza? Pronto para a partida. Se eu abrir qualquer um aqui, ó, já tenho a alimentação aqui, beleza? De F2, tá indicando que o relé térmico está atuado. F1 está atuado. Vou tirar ele aqui. Quando eu tiro os dois, eu já deixo pronto a partida. Então entenda que nesse funcionamento eu dependo que os dois estejam ok. Se qualquer um deles sair, né, ou seja, tem algum problema térmico, tá, de sobrecarga no meu sistema, eu desligo completamente o meu circuito, deixando apenas a sinalização, tá, e indicação de falha. Beleza? Da mesma forma, o nosso disjuntor aqui desligado ou a minha botura desliga aqui acionada, ou seja, eu não vou ter tensão de comando para fazer alimentação, certo? Então aqui meu pronto a partida agora é só dar literalmente o start em S1. Pronto, liguei aqui, ele conta um tempo de 5 segundos programados, vai ligar K2, mantém os dois ligados por um tempo, conta mais um tempinho para poder fazer o desligamento de K1 e deixar somente K2 ligado com o meu motor 2. Contou o tempo, ele vai desligar, abrir o circuito e só tem o meu motor 2 funcionando.
certo? Então, eu poderia ainda colocar um terceiro temporizador para fazer o desligamento automático, certo? E deixar ele ainda mais completo. Mas entenda, eu literalmente compreendendo cada ponto desse circuito e cada componente, eu consigo fazer o acionamento de qualquer coisa. Galera, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo e compartilha com todo mundo, que eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje e a gente se vê na próxima.